a importância de alguns temas extras na grade curricular. E aí, vou perguntar para você, já pensou seu filho aprendendo culinária, noções de finanças com seus professores? Legal, né? Então, nós vamos conhecer uma escola que trabalha assim. Olha lá. Já pensou em ver o seu filho aprendendo notas musicais? A fazer sorvete ou a poupar dinheiro? E tudo isso em um lugar só? Diferente das escolas tradicionais no Brasil, um instituto de BH oferece aulas que a maioria não tem. E essas disciplinas que fogem do tradicional são as que elas mais gostam e as que elas mais desenvolvem. Então a gente tem a educação financeira, musicalização, a gente vai entrar com a jardinagem, tem o aprendizado em Libras, tem o inglês e todas essas atividades elas são integradas umas nas outras. Nesse contexto de violão, baqueta, pandeiro, vemos o quanto é importante dar outras possibilidades de ensino aos alunos. A aula de música, a gente trabalha muito a concentração da criança, a gente trabalha a atenção. Na maioria das vezes também, às vezes a criança tem dificuldade na alfabetização, a música, ela ajuda também através das notas musicais, né, que são as sílabas que pode ajudar na hora da alfabetização, na concentração, no ritmo, na socialização com os colegas, com a professora. O que você aprendeu aqui hoje? Eu aprendi a música da vovó e do vovô. Canta ela pra mim? O relógio do vovô, tic-tac, tic-tac. O que você está aprendendo aqui na escola? A gente está aprendendo a atividade do Nico e um monte de coisa legal. Mas hoje a gente vai fazer hoje a culinária. Esses são os sonhos de vocês, não são? Que a gente vai juntar o dinheirinho pra gente poder comprar, não é isso? O objetivo dessa escola é promover aos alunos momentos de aprendizado que farão deles protagonistas do próprio conhecimento. É o que a mãe da Valentina percebeu. Os resultados dessa proposta, alinhada à Secretaria Municipal de Educação e à Base Nacional Comum Curricular, ultrapassam as barreiras da sala de aula. Quais as melhores que você tem visto na vida da Valentina? De comportamento e criatividade. Ela aprendeu a lidar com as diferenças. Ela, por ser filha única, tinha muito aquele eu sou, eu quero tudo pra mim, um pouco egoísta mesmo. Aqui não, aqui ela teve diferenças, teve colegas diferentes e isso aprendeu a conviver melhor com as pessoas. E eu vi que você também sabe falar em Libras, não é isso? Uhum. E qual a frase que você mais gosta de falar em Libras? Frutas. Fala uma fruta em Libras pra mim. Que fruta é essa? Maçã. Cadê as duas mãozinhas trabalhando juntas? Isso! Um moranguinho pra você. E é assim, brincando de aprender, que esses pequenos se preparam para a vida de gente grande, com autonomia e independência. Palmas, palmas, palmas e mais palmas. E então é para falar sobre a importância desse tipo de aula nas nossas escolas, nas escolas brasileiras, para a gente cuidar aí dos nossos pequeninos. É que agora nós vamos continuar esse bate-papo aqui com a nossa querida professora Annalise Silva, não é isso? Da Silva. Da Silva. E ela vai nos falar sobre essas matérias que deveriam constar aí na grade do currículo dos nossos pequenos. Annalise, bom dia. Bom dia, Como Sérgio. vai? Tudo bem? Tudo ótimo. Grande honra recebê-la aqui no nosso De Tudo Um Pouco. Hoje nós dedicamos o programa aí, parte dele, à educação, não é? E despertando sobre algumas coisas. E abrimos com esse VT sobre essas matérias. Libras, culinária, educação financeira. É salutar que haja dentro do currículo escolar esse tipo de matéria, não é? Com certeza. Veja bem, nós não temos, na prática de nenhum docente da educação básica, uma prática que seja dissociada daquilo que já há séculos se reflete.
Então, se nós pensarmos que mesmo sem nunca ter lido a respeito desses pensadores que há séculos estão aí trazendo uma proposta de educação que seja uma educação que não só prepare para a vida, uma vez que nossas crianças já estão vivas, portanto, essa preparação não é para a vida, é para a melhoria das condições de vida, né? Nós vamos ter desde Sócrates antes de Cristo, né? Passando aí por Aristóteles também antes de Cristo, depois nós temos Rousseau no século XVI, depois nós temos Durkheim no final do 17, início do 18, e aí por que eu estou falando disso? Porque é importante citar aqui pensadores? Não, para que as pessoas entendam que essa é uma proposta que não é nova, não é uma proposta que surgiu ontem, não é uma inovação, é algo que está sendo proposto já há séculos. A importância de que nossos jovens conheçam, dominem o conhecimento de si e o conhecimento do mundo. O que isso significa, Serginho? Isso significa que quando eu estou trabalhando em sala de aula, seja qualquer disciplina, por exemplo, matemática, e quando lá nos anos iniciais eu estiver tratando de uma das propriedades da matemática que tem a ver com as operações, que me diz que a ordem dos fatores não altera o produto, é fundamental que eu perceba e que eu dê conta de entender que isso é uma lógica matemática, mas quando aplicada à vida, isto tem alteração. Por exemplo, hoje uma pessoa que recebe um salário mínimo, que é de R$ 998, se ela não souber que a ordem dos fatores não altera o produto só para as operações matemáticas, ela vai acabar se endividando no cartão de crédito. Ela vai gastar R$ 1.998. Exatamente, né? Por quê? Porque ela vai pensar que tanto faz pagar 3 prestações de R$ 200 para adquirir um bem que custe, no final das contas, R$ 600, e pagar 2 prestações de R$ 300. Observe que numa situação ela está trabalhando com 1/5, com a quinta parte daquilo que ela recebe por mês. Na outra situação ela está trabalhando com 1/3. Então, muito provavelmente, para alguém que receba um salário mínimo, tirar 1/3 do seu salário para pagar uma prestação durante 2 meses é muito mais complexo e vai com certeza incorrer em muito mais sobrecarga no seu orçamento financeiro do que se ela estiver trabalhando com a lógica de 1/5, de uma quinta parte para adquirir aquele bem. Então, ainda que seja um mês a mais. Exatamente. E ainda que ela tenha aprendido lá na aula de matemática que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, é fundamental que o professor de matemática, ao trabalhar isso, consiga trabalhar que esta é uma lógica para uma operação matemática, mas que na vida real, tá? Que na hora em que ela estiver fazendo a sua gestão financeira, ela não pode trabalhar com esta mesma lógica. É fundamental que o professor de português faça com ele um trabalho interdisciplinar, transdisciplinar, com o colega de matemática, para dizer para ele, belíssima essa aula que acabamos de ter aqui agora, para dizer para ele o seguinte: no português também não. Uma coisa é dizer que uma pessoa é um falso magro. Isso significa que, apesar de aparentar ser magro, né, ele tem estrutura óssea, muscular para desenvolver e acabar ficando não magro. O que é diferente de dizer que ele é um magro falso. Aí nós estamos falando de uma ofensa. Mentiroso. Exatamente. É um mentiroso, não é? Um magro mentiroso. Exatamente. Tá? E a gente pensa assim também, até para dar, para elucidar aquelas questões que permeiam a cabeça aí dos nossos adolescentes, e aconteceu comigo. Para que eu vou aprender isso, sendo que lá na frente eu não vou usar nada disso? Também exatamente. Tem essa ideia quando se abre esse espectro, né, professor? Exatamente. E veja só, quando eu entendo que o que está acontecendo ali naquela aula é o meu direito constitucional que está sendo aplicado, eu, estudante, isso muda toda a minha relação. Aí eu consigo entender que aquilo que o professor está ali trazendo é algo que eu preciso aprender. Não porque eu não esteja vivo e, portanto, esteja sendo preparado para a vida, mas porque é direito meu, e isso está previsto tanto na nossa Constituição quanto na LDB, que é a lei que trata da educação nacional, né, que é lá de 96, que vai dizer quais são
os princípios, qual que é o objetivo da educação escolar, né? Então, ela vai trazer 3 elementos que eu acho que são fundamentais. Ela vai falar da importância do desenvolvimento do estudante, ela vai falar da fundamentalidade, de que seja central, né? O preparo desse estudante para o exercício da cidadania e, por fim, ela vai falar da fundamentalidade também da qualificação desse estudante para o trabalho. Veja bem, é qualificá-lo para o trabalho. É diferente de formá-lo para o mercado. O que eu estou chamando disso, né? Às vezes as pessoas pensam assim, devia ter aula de empreendedorismo. Para ter aula de empreendedorismo, não precisa ter uma disciplina chamada empreendedorismo. Pode ser que nas aulas, qualquer aula, ciências, matemática, biologia, qualquer aula, português, matemática, qualquer aula, tá? Na educação física, que se esteja trabalhando com esse estudante, como que é fundamental que aquilo que ele sabe fazer possa, de alguma forma, ser qualificado para que ele tenha como, a partir daquilo que ele sabe fazer, dar conta de se formar para aquilo que ele quer fazer. Então, o que ele sabe? Ele sabe fazer pastel? Ele sabe bordar pano de prato? Não, ele sabe programar no software? Ele sabe criar um aplicativo? Que fantástico! Então, como é que a gente faz para alimentar isto que ele sabe, de forma que com isso, com um pano de prato a R$10, a situação que nós estamos vivendo hoje no país, um pano de prato a R$10 faz diferença. Muito. Pode não fazer para mim, pode não fazer para você. Para a maior parte dos estudantes da educação básica faz diferença e muita. E essa diferença, ela pode ser qualificada se nós dermos conta de qualificar o trabalho deste estudante, ao invés de ficar preparando esse estudante para um trabalho que não é o que ele quer exercer. Além do que vai precisar de outras competências. Exatamente. Então, veja bem, se eu conseguir que cada docente traga para dentro da sua aula essa atividade, nós vamos estar conseguindo aí não precisar criar outra disciplina e efetivamente fazer aquilo que a educação se propõe como direito de cada um dos estudantes deste país. Ufa, viram? Tanto conhecimento aqui. É bom, como meu pai dizia, olha, você tem que conversar com quem resolve. Então, hoje aqui nós conversamos aqui com a professora docente aqui da UFMG, está aqui pertinho, né? Uhum. A Annalise da Silva, que veio nos falar aí sobre essas matérias que deveriam constar da nossa grade curricular. Mas aqui com essa visão aberta de inclusão para a gente poder aí preparar melhor no desenvolvimento os nossos filhos e os alunos, construir um futuro melhor para o nosso país. Professora, tem que marcar. Eu já quero pedir para voltar mais vezes, foi muito bom. Será uma satisfação. Obrigado pela presença, uma grande honra. Volte sempre, hein? Agradeço. Fechado? Fechado. Ao vivo e ao coro, Fechado. Né? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.